Você já percebeu que quanto mais você se cobra para não errar, para não falhar, mais frustrada você se sente? Eu quero convidar você para ficar comigo nessa dopamina, porque eu tenho certeza que a instrução que eu vou dividir com você vai mudar a sua vida. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Já pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e abra o seu coração para o nosso momento de devocional. Aqui nós temos o nosso lema, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. Então não fique aqui apenas escutando, deixe essa palavra entrar no seu coração. Tenho certeza que a resposta que você está buscando, até mesmo o alívio para essa pressão que você tem se colocado, porque eu sei que aqui tem muitas conquistadoras que têm se pressionado a não falhar, a não errar, a ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor serva de Deus, mas no nível que não é saudável. No nível que tem pressionado você e tem feito você se sentir martirizada e até mesmo culpada constantemente. Isso tem distanciado você do verdadeiro amor de Deus. E hoje eu tenho certeza que essa dopamina vai tirar essa carga dos seus ombros, vai fazer você ter uma visão diferente, vai fazer você compreender o que de fato Deus quer que você entenda diante dos seus desafios, diante das suas falhas. A palavra de Deus traz instrução para as nossas vidas e hoje eu quero que realmente essa palavra tenha liberdade no seu coração. Então vamos fazer esse combinado? Tira tudo que pode te distrair agora. Foque aqui nesses minutos que nós temos juntas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, inclusive, eu quero que você, no final dessa dopamina, compartilhe aqui nos comentários o que ela falou ao teu coração. Se ela realmente foi uma resposta de Deus para sua vida, se fez você se ver de uma forma diferente. Porque isso que eu vou dividir com vocês é algo que Deus falou muito forte no meu coração. E eu sempre falo que antes de ministrar a sua vida, Deus primeiro ministra a minha. E eu sempre fui uma pessoa que me pressionei a não falhar, né? Eu sempre tive essa pressão de fazer as coisas, de dar conta de tudo, de deixar tudo certinho, de não deixar nada cair. Mas chegou um momento em que Deus precisou me ensinar que quanto mais eu me pressionava a esse nível de cobrança, mais frustrada eu iria me sentir. Porque a verdade é que no fundo nós sempre vamos encontrar um ponto de vulnerabilidade, de debilidade nossa. E se a gente não estiver preparado para isso, nós vamos viver essa constante cobrança e frustração. E não é o que Deus espera. Deus não quer que você fique aí se pressionando a ser aquilo que você não é capaz de ser. Deus sabe das suas limitações e nós também precisamos ter discernimento e conhecimento das nossas limitações também. Então, por isso que essa dopamina hoje vai fazer você refletir e pensar, ok? Lembrando que eu não estou falando que você tem que aceitar as suas limitações e se conformar e abraçar seus erros. Não, não é sobre isso. Eu estou dizendo que você não pode se pressionar a buscar um nível de perfeição que não cabe você a ter. Até mesmo porque a própria palavra de Deus diz que não há ninguém justo na terra. O próprio Jesus, quando ele veio justamente porque Deus não encontrou ninguém na terra que pudesse ser capaz de ser justo o suficiente para justificar a todos. Então, não adianta você querer ser a quarta pessoa da Trindade, o anjo querubim aqui na terra, porque não vai acontecer, conquistador. Isso só vai te frustrar e, na verdade, não vai fazer você experimentar a graça transformadora de Deus. Mas para não ficar nas minhas palavras, nós vamos entender o que a palavra de Deus diz, porque no final é o que importa, né? A própria palavra de Deus ser o nosso norte, a nossa direção. Então abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 3. Esse capítulo vai nos trazer muitas instruções sobre o nosso verdadeiro papel, né? Ou melhor, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza humana. Mas é interessante que essa palavra ela traz também para a gente o entendimento que tira de nós uma sobrecarga de sermos perfeitas. Ai, porque eu preciso ser perfeita. A mulher cristã, principalmente, né? Ela busca um nível de perfeição e de santidade, assim, que ela mesma por ela não consegue.
E por mais que a gente busque essa evolução, esse nível de santidade, esse nível de pureza, nós precisamos entender que não vem de nós. E aí é onde muitas pessoas falham. Elas se sentem frustradas porque elas estão tentando encontrar nelas essa mudança. Só que não é assim, não é desta forma que Deus opera. E não é à toa que ele deixa aqui em Romanos capítulo 3 as orientações para que tire essa carga de nós. Essa carga que tem feito muita gente se sentir completamente distante do amor de Deus. Quantas pessoas aí acham que o fato de Deus não estar abençoando, o fato das coisas estarem dando errado, é porque Deus está castigando, porque ela pecou, porque ela falhou. Claro, os pecados têm consequências, claro, as nossas ações erradas vão trazer sim algumas situações que não deveriam vir se a gente estivesse no caminho certo, mas isso não muda a característica de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E olha que interessante o que Paulo fala aqui no capítulo 3, a partir do verso 3. Ele diz assim: quem importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Presta atenção, Paulo está dizendo aqui, olha, o que importa se algumas pessoas são infiéis, algumas pessoas erram? Será que essa infidelidade dos homens pode anular, ou seja, pode mudar a característica de fidelidade de Deus? E aí ele agora diz no verso 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Olha que interessante, Paulo está dizendo aqui que o homem, ele pode falhar, ele pode errar, ele pode ser inclusive visto sempre como mentiroso, porque isso é da natureza do homem, mas Deus não vai deixar de ser fiel, não vai deixar de ser amoroso, não vai deixar de ser misericordioso, ele não vai perder a característica de identidade dele, porque você, porque eu, estamos falhando. Não é igual como a gente lida com as pessoas. Você já percebeu que quando você falha com alguém e aquela pessoa não tem um nível de maturidade, que inclusive a gente já teve uma dopamina aqui onde eu falei sobre isso, a maturidade que nós precisamos ter. Quando uma pessoa não tem maturidade, o que ela vai fazer? Ela vai agir da mesma forma que você agiu com ela. Então, se você tratou ela mal, ela vai tratar você mal. Não é assim? Na natureza humana, é desta forma que funciona. Mas quando a gente fala da natureza de Deus, não é assim. Você pode tratar de maneira errada diante de Deus. Deus, ele é justo, ele vai julgar, mas ele não vai deixar de ser amoroso e misericordioso. Ele não vai deixar de ser fiel. Ele não vai deixar de ser quem ele é, ou ele não vai te destratar porque você não agiu da forma que ele gostaria. Deus, ele é Deus, ele é soberano, ele está acima da sua própria forma de agir. Então nós precisamos perder um pouco dessa mentalidade que, Deus ele vai agir conforme eu sou, então se eu sou merecedora, Deus vai me amar, se eu não sou merecedora, Deus não vai me amar. Não é dessa forma, porque se nós formos pensar quem é merecedor do amor de Deus? Quem? Ninguém. Ninguém, todos nós somos pecadores. Olha só o que continua falando o capítulo 3. Agora vamos ler a partir do verso 9 que diz assim, que concluiremos então? Estamos na posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem e não há ninguém e nenhum sequer. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Olha, o que nós podemos concluir de tudo isso? Não adianta. Não há ninguém justo. Você pode ter ações boas, você pode ser uma pessoa que está buscando ser uma pessoa boa, mas no fundo, você é pecadora e você sempre vai falhar em alguma coisa. Você sempre vai falhar em alguma área da sua vida. Você sempre vai falhar em alguma atitude, em alguma ação. Por mais que você tente acertar sempre, mas não vai ser 100% perfeita. Você vai falhar em alguma coisa. Então, quando eu entendi isso, sabe esse peso? Eu preciso ser perfeita, eu preciso acertar, eu não posso falhar, eu não posso isso, eu não posso aquilo.
meio que saiu das minhas costas. Não saiu a responsabilidade de buscar ser melhor, entenda. Porque nós devemos ter a responsabilidade, não, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou tratar melhor as pessoas, eu vou melhorar a minha atitude, eu vou amar as pessoas mesmo que elas me distratem, eu vou procurar fazer aquilo que a Bíblia ensina. Isso não anula a nossa busca de ter essa atitude boa, né? Mas aquela pressão de que eu não posso falhar, eu tenho que acertar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, isso sai. Porque você entende que quanto mais você se pressiona essa perfeição, mais frustrado você vai se sentir. Paulo mesmo, ele não fala que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse eu faço? Ele comenta isso, ele fala isso na palavra de Deus. Por que ele fala? Porque ele entendeu que por mais que ele fosse a pessoa mais dedicada na obra, a pessoa que mais buscasse assim a transformação de caráter, mais desafiador seria para ele realmente acertar o tempo todo, porque ele não consegue por si mesmo. Você, conquistadora, não vai conseguir ser a pessoa perfeita por você mesma. Não vai. Por mais que você se esforce, você depende de Deus, você depende da graça de Deus, você depende do perdão de Deus. Então, quando você falha, você tem que reconhecer, eu falhei e Deus me perdoa. Senhor, eu não sou digna, mas Senhor, obrigada por me amar mesmo assim, por me dar a oportunidade todos os dias de ser uma pessoa melhor. E não ficar ali se martirizando, poxa, hoje eu errei, ai, eu errei de novo, ai, é que nada dá certo na minha vida, por conta disso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, isso só pressiona você e só faz você achar que realmente é melhor você não fazer nada, porque você nunca consegue acertar. É literalmente aquela pessoa que quer, por exemplo, ter uma vida mais saudável, quer começar a comer direitinho, fazer exercício, cuidar mais, né, da saúde, aí ela começa bem na primeira semana, na segunda semana, aí na terceira semana dá uma falhada, aí pronto. Ah, eu não consigo fazer mais nada, tá vendo? É por isso que eu não consigo ter saúde, é por isso que eu não consigo emagrecer. Poxa, você errou um dia e você já está condenando todo o restante que você fez. Mas aí, porque você errou aquele dia, você já acha que não consegue mais. E aí você para. É isso que muita gente tem feito com Deus. Muita gente tem tentado caminhar com Deus, tentado ser a perfeita da história. Aí quando vê que não consegue, aí fala, ah, isso não é pra mim. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu sou falha. E aí começa a se martirizar, começa a ter autocomiseração, porque eu sou assim, porque eu sou a pior pessoa, porque todo mundo consegue e eu não, porque Deus não me ama mesmo. Claro, é por isso que Deus não está me abençoando, porque eu não sou merecedora. E aí começa esse sentimento. Eu falo porque eu já estive neste lugar. Eu sei que é assim que você se sente. Porque quando nós começamos a entrar nessa onda de eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que dar conta de tudo, isso começa a gerar em você uma cobrança que não vem de Deus, mas vem do inimigo, porque é ele que nos pressiona. Essa pressão que você se coloca é literalmente para fazer você explodir e não conseguir lidar com aquilo mesmo que você sente. Suas próprias emoções te pressionando a não entender o processo de lapidação e aperfeiçoamento que Deus quer fazer em você. Deus não espera que você seja perfeita, até mesmo porque Ele sabe que você não vai conseguir. Deus só quer que você se permita ser aperfeiçoada. O que é ser aperfeiçoada? É pegar algo e melhorar a cada dia. Aperfeiçoar é você ver algo que é bom, mas que pode ser melhorado. É você se permitir colocar na mão do Senhor e falar, Deus, essa sou eu, me molda, me aperfeiçoa. Me aperfeiçoa para que eu possa estar no nível que o Senhor quer de mim, o nível que eu posso te oferecer. E aí nesse aperfeiçoamento você vai sendo cada vez mais levada a ir a um nível mais profundo, a avançar para lugares que talvez você pensou que não conseguiria. Mas a pessoa que está buscando a perfeição, ela quer ser assim, a pessoa certa o tempo todo, a não ter falha nenhuma e, consequentemente, isso acabar prejudicando o crescimento e o desenvolvimento dela em Cristo. E aí faz essa pessoa se sentir mal, culpada e, consequentemente, não consegue fluir na presença de Deus.
Eu falo por mim, quantas vezes enquanto eu estava me sentindo a pessoa mais indigna, a mais errada, a mais falha, quantas vezes eu me fechava naquela caixinha e não conseguia nem orar, não conseguia nem falar com Deus, me culpando, me martirizando. O que isso mudou? Nada. Mas quando eu entendi que eu falhei, eu errei, e eu ia na presença de Deus como Davi. Davi, ele foi na presença de Deus, ele se arrependeu e ele falava, Deus, eu errei, eu falhei, mas não tires de mim a tua presença. Eu quero continuar sendo guiado pelo Senhor. Quando Deus via o arrependimento de Davi, aquilo alegrava o coração dele, porque ele percebia que Davi entendeu que ele era realmente dependente do Senhor. É isso que Deus quer ver em você, um coração que entende que você depende de Deus. Que se não for Deus, você não consegue. Só que quando a gente busca essa perfeição, a gente quer ser perfeito por nós mesmos. A gente quer ter o mérito. Não porque eu sou a boa, eu sou a perfeita. E é por isso que a gente quer acertar, porque a gente quer ter esse elogio. Olha, filha, como você é maravilhosa, como você é merecedora. A gente quer ouvir isso. E isso acaba levando a gente para um lugar onde não é o que ele espera de nós. Você quer um exemplo? O filho pródigo, na parábola que Jesus conta, lá em Lucas 15, ele traz o exemplo do filho pródigo que é muito interessante. O filho pródigo, ele faz tudo de errado, né? Ele vai embora da casa do pai, gasta toda a fortuna, aí quando volta com uma mão na frente e outra atrás, com a roupa em trapos, né? Volta sem nada. Aí o pai vai lá, acolhe esse filho, se alegra com a volta daquele filho, porque ele vê o arrependimento daquele filho. Aquele filho traz a consciência que ele pecou, fala para o pai que pecou, pede perdão. O pai se alegra, ele recebe aquele filho de volta, e aí vem uma outra pessoa na história, o outro filho, que fica sabendo que o irmão voltou. O filho mais velho que não saiu da casa do pai, que continuou com o pai, continuou ali fazendo tudo bonitinho. Só que aí ele fica com raiva do irmão e com raiva do pai. Porque o pai foi lá, decidiu fazer um churrasco para celebrar a chegada do filho mais novo que estava perdido. Só que ele se sentiu completamente desmerecido. Porque ele falou, como você faz um churrasco para o meu irmão, que gastou toda a sua fortuna, que deixou você, que te abandonou, e não faz para mim? Para mim, que sempre estive aqui, eu sempre estive ao seu lado, eu sempre estive aqui trabalhando, servindo o Senhor, nunca te abandonei, mas o Senhor nunca fez um churrasco para mim. O que esse filho queria? Ele queria agradar o pai mesmo? Ou ele queria só realmente receber uma recompensa pelos bons feitos dele? Consegue entender? O verdadeiro coração é revelado aí. Porque se o interesse dele era agradar o pai, ele já estava atendendo isso. Mas a verdade é que no fundo ele queria ser elogiado pela boa postura que ele tinha. Você já parou para pensar o porquê que você quer ser tão perfeita? Por que você quer acertar o tempo todo? Será que é realmente para glorificar a Deus? Ou é porque você quer ser elogiada? Você quer ser venerada? Você quer se achar digna de ser abençoada? Deus, ele sabe da nossa verdadeira intenção do coração. Entenda, eu não estou dizendo que você não tem que buscar evoluir, ser a melhor pessoa, não errar, não falhar. Não, não é sobre isso. Busque sempre manter seu caráter alinhado, não falhar, não errar. Mas qual é a motivação para isso? Porque se for para agradar a Deus, quando você falhar, quando você errar, você sabe que você agrada a Deus se arrependendo. Você sabe que você agrada a Deus se voltando para Ele. Então, quando você falha, você não está buscando falhar. Você não falha de propósito, você falha porque você é humana. Mas quando você falha, você se lembra que você não precisa se sentir culpada, martirizada, porque quando você se lança aos pés de Jesus, Ele te perdoa, porque Ele já levou na cruz todos os nossos pecados. E aí você lança diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa. Eu errei nisso, fiz isso, não é legal isso e eu não quero mais cometer essas falhas.
Eu não aceito mais isso para minha vida. E aí você vai se policiar para evitar as falhas, mas não que você vai ter que se cobrar para não falhar nunca na sua vida, porque, meu Deus, se eu falhar, Deus não vai mais me amar. Aonde está escrito isso? Que se você falha, você não tem mais o amor de Deus. Sendo que em todo o tempo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o quê? Deus trabalhando a conexão do homem com ele, para que ele possa mostrar o amor que ele tem pela humanidade. A vinda de Jesus na Terra é o maior exemplo disso. De que ele amou tanto o mundo, que ele entregou o seu Filho unigênito. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo que é pecado, que é falho, um mundo que não tem nada a oferecer para ele. Então ele te amou mesmo você sendo pecadora. Só que ele fez isso para que você não aceitasse essa condição de pecador e se conformasse. Não, se eu sou pecadora, então vou continuar pecando. Não. Senhor, obrigada, porque mesmo sendo pecador, o Senhor me ama. E é por isso que eu busco todos os dias melhorar quem eu sou, para te agradar. Mas, Senhor, quando eu pecar, Senhor, me perdoa. O salmista Davi fala isso no Salmo 139, no finalzinho. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Olha, sonda o meu coração. Você tem pedido isso ao Senhor? Sonda o meu coração, Deus. Me mostra as minhas falhas. Porque quando a gente pede para Deus mostrar nossas falhas, nós vamos encontrar as nossas falhas. Então você não tem que ficar se sentindo culpada por ver suas falhas. Tem que agradecer a Deus por Ele estar te mostrando onde Ele quer te transformar. Então a consciência tem que ser essa. E não, ai meu Deus, eu pequei, eu falhei, oh meu Deus. E pronto. Que mudança isso está gerando na sua vida? Só está gerando remorso. E o remorso leva as pessoas para a ruína. Então, avalie. Será que realmente Deus quer que você não erre? Ou Ele quer que você tenha um coração humilde o suficiente para reconhecer que se Ele não estiver na sua vida, você não é nada? Eu finalizo com o que está escrito aqui no verso 23 até o 24, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, conquistadora, você pecou, eu pequei, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas em Cristo somos justificados. Volto a dizer, isso não traz pra gente a desculpa de que agora eu vou ficar errando mesmo porque tá tudo bem eu errar. Não. Nós não vamos buscar errar, mas se a gente errar, nós não vamos nos sentir martirizadas e culpadas e até mesmo se sentir a última pessoa do mundo, a pessoa mais indigna do mundo, que não merece nada. Não, não, não. Quando nós errarmos, nós vamos dizer, Senhor, realmente eu não sou merecedora, mas o Senhor escolheu me amar. E o Jesus me justifica por meio da redenção lá na cruz. Então, Senhor, me perdoa e me ajude a ser melhor. É isso que Deus espera de você. E se você entendeu que essa palavra veio de encontro ao seu coração, eu quero orar agora para que toda a carga, todo o peso que está nos seus ombros, dessa culpa que você carrega, seja tirado e que você tenha consciência que em Cristo você é justificado e que você não precisa ser perfeita para Ele te amar, porque Ele já te amou, mesmo você sendo imperfeita. Vamos orar? Senhor, eu quero apresentar a vida desta conquistadora que ouviu essa palavra. Senhor, se ela carrega hoje algum fardo, alguma culpa, por não se sentir digna, por se sentir culpada, falha, pecadora, Senhor, trate agora esse coração, trazendo o verdadeiro entendimento da Tua palavra. Que toda culpa, todo fardo que não vem de Ti seja tirado dela. Que ela possa, Pai, ter a consciência dos seus pecados e dos seus erros, mas que isso não venha gerar separação do Senhor com ela,
mas na verdade venha gerar o entendimento de que sem ti ela não pode ser redimida, ela não pode ser transformada. Que através de Jesus nós somos justificados e purificados. Que essa palavra tenha liberdade no coração dela, trazendo transformação e trazendo cura para as emoções dessa conquistadora. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de fazer parte hoje do nosso Destemidas Podcast. Às 20 horas eu te espero, hein? Para um bate-papo que vai transformar a sua maneira de pensar e de se posicionar. E também vai lá e se prepare para o dia, esteja pronta, porque uma conquistadora está sempre pronta para o dia, para realmente expressar essa gratidão pelo amor de Deus por nós. E se você se sente justificada por Jesus, vai lá, mostre isso através da sua imagem, que eu tenho certeza que ele vai se alegrar em ver você glorificando a ele com o seu melhor. Fique com Deus e eu te espero amanhã para mais uma dopamina diária. Tchau, tchau!